Você provavelmente já ouviu falar do desastre de Brumadinho, em Minas Gerais. Mas o que realmente aconteceu naquele 25 de janeiro de 2019, quando uma das maiores tragédias ambientais e humanas da história recente do Brasil aconteceu? Nesse vídeo, vamos relembrar o que levou à tragédia, as consequências devastadoras e como a cidade ainda vive com as marcas daquele dia. Era uma sexta-feira, um dia aparentemente comum em Brumadinho, uma pequena cidade localizada a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Mas por volta de meio-dia, algo inimaginável aconteceu. A barragem da mina Córrego do Feijão, operada pela Vale, se rompeu, e o que parecia ser apenas mais um acidente de trabalho, acabou se tornando uma tragédia de proporções devastadoras. A barragem estava cheia de rejeitos de mineração, uma mistura de água e resíduos tóxicos que são descartados pelas mineradoras durante o processo de extração do minério de ferro. Naquele dia, a barragem não resistiu à pressão e se rompeu de forma repentina. A força do colapso foi tão grande que gerou uma onda de lama que desceu com uma velocidade impressionante em direção ao vilarejo de Brumadinho e a outras áreas próximas. A primeira grande pergunta que surge é: como uma barragem, que deveria ser segura, pode se romper de forma tão catastrófica? O caso de Brumadinho não foi uma falha isolada, mas parte de um padrão recorrente de negligência da mineradora Vale. A empresa já havia sido responsável por outro desastre em 2015, em Mariana, também em Minas Gerais, quando a barragem de Fundão se rompeu, matando 19 pessoas e causando danos ambientais imensos. Porém, a tragédia de Brumadinho superou as expectativas de horror. Naquele dia, as pessoas de Brumadinho não tinham a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Os trabalhadores da mina estavam almoçando quando a lama começou a descer rapidamente, tomando tudo em seu caminho. Não houve tempo para evacuação, não houve nenhum tipo de alerta. A falta de um sistema adequado de alerta sonoro e a omissão de informações foram algumas das falhas críticas que contribuíram para o desastre. Muitos trabalhadores ficaram presos no local, enquanto moradores da cidade tentaram correr para salvar suas vidas. A lama destruiu tudo em seu caminho. Casas, plantações, animais e vidas humanas foram varridos por aquela avalanche de resíduos. No final, a tragédia de Brumadinho resultou em 270 mortes confirmadas, sendo que grande parte dessas pessoas eram trabalhadores da própria mineradora Vale. A cidade inteira ficou marcada por um trauma coletivo que, até hoje, é sentido por aqueles que perderam suas famílias e seus amigos. Mas não foi só a perda de vidas humanas que deixou Brumadinho em ruínas. O impacto ambiental foi igualmente devastador. A lama tóxica se espalhou por quilômetros, destruindo a vegetação, matando animais e contaminando o rio Paraupeba, uma importante fonte de água para a região. O desastre afetou o ecossistema local de uma forma irreversível. E a cidade, que antes era um ponto turístico e uma comunidade tranquila, jamais foi a mesma depois disso. Após a tragédia, uma série de investigações foi iniciada, e a mineradora Vale foi responsabilizada. Em 2020, a empresa assinou um acordo bilionário com o governo federal e com o estado de Minas Gerais para reparar os danos causados. Mas é impossível colocar preço na vida humana e no sofrimento das famílias afetadas. Brumadinho é um símbolo da luta por justiça ambiental e social no Brasil. Além disso, o desastre trouxe à tona uma reflexão importante sobre a fiscalização das barragens e o papel das mineradoras no Brasil. Até aquele momento, as barragens eram vistas apenas como estruturas de contenção de rejeitos, mas após o rompimento, a população e as autoridades começaram a questionar a segurança dessas construções. O que ficou claro é que muitas dessas barragens estavam em condições precárias e não tinham manutenção adequada, o que colocou em risco as vidas de milhares de pessoas. O que aconteceu em Brumadinho não é uma história distante. Ainda hoje, as vítimas dessa tragédia buscam justiça e reparação. A dor das famílias, a destruição ambiental e a perda irreparável continuam a ser um peso pesado para a cidade. Mesmo com os esforços de reconstrução, é impossível apagar o sofrimento e as marcas deixadas pela tragédia. O caso de Brumadinho é um lembrete doloroso de que o Brasil precisa urgentemente revisar suas políticas de fiscalização e exigir mais responsabilidade das grandes empresas.
A vida das pessoas não pode ser deixada de lado em nome do lucro. E é crucial que nós, como sociedade, nunca esqueçamos o que aconteceu, para que tragédias como essa não se repitam. Enquanto Brumadinho tenta se reerguer e a memória da tragédia ainda assombra os moradores, o Brasil precisa aprender a lição de que o custo da irresponsabilidade ambiental e da falta de ética empresarial é alto demais. E a dor das vítimas jamais será compensada por dinheiro ou acordos, mas talvez, quem sabe, um FUS.